Bom, pessoal, vocês observaram uma excelente apresentação aqui de, de temas muito importantes que têm a ver com muito com o trabalho do integrador e do EPCista, que é a parte da estrutura de fixação e suporte dos sistemas fotovoltaicos. Em especial, em locais que tenham uma condição mais crítica para essa estrutura, aonde ela vai estar sujeita a situações piores de operação. Eu fiz uma avaliação rápida aqui nos alguns sites sobre dados técnicos e observei que o Mato Grosso do Sul, assim como o oeste do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, é a pior condição climática para instalação fotovoltaica. Por quê? Mas o Mato Grosso do Sul, os três são mais ou menos parecidos. Tem a maior carga de ventos rápidos, porque é uma região que é potencialmente com pequenos tornados e ciclones, tá? Embora não seja aqueles tamanhos dos americanos, mas tem uma situação parecida e põe as estruturas em risco. E segundo, pelo índice de raios. Nosso índice de raios naquela região e aqui é o maior do Brasil e é um dos maiores do mundo. Então, tem que se ter um cuidado bastante grande com relação a essa questão de tanto de suporte das estruturas quanto de equipotencialização. São os dois pontos críticos nesse processo, para aguentar a força do vento e para aguentar os raios e potencializar eles para poder dar um caminho para que esse raio não entre dentro de casa. Eu fiz uma breve pesquisa e observei que em 20 anos, 138 pessoas morreram no estado do Mato Grosso do Sul por raios. Tá? Muitos deles dentro de casa. 20% a tendência dentro de casa. E nesses casos, a maior parte é porque o raio entrou na casa, por algum motivo, não é uma incidência direta. E nós colocando fotovoltaica, isso vai potencializar mais ainda. Então, nós temos que ter esse cuidado para que a gente tenha uma equipotencialização, então, no caso de vocês aqui do Mato Grosso do Sul, para evitar que uma descarga atmosférica possa causar uma morte de alguma pessoa ou uma danificação completa dos equipamentos da casa. Então, precisa ser robusto e precisa ser bem feito. E aí, as 3 empresas apresentaram aqui que possuem soluções que podem contribuir com isso. E, com certeza, não vai ser a solução mais barata do mundo que vai resolver bem o problema. É aquela que é tecnicamente adequada e faça bem feito. Eu tenho certeza que, conhecendo as empresas, elas têm esse perfil para fazer esse tipo de solução, e eu vou fazer alguns questionamentos quanto a isso. E aí, nessa linha que eu estava falando antes, e contemplando com a questão do vídeo dos cabos, eu já vou pegar um gancho e fazer uma pergunta para o Fabrício. Se os cabos que a Luzville fabrica, pelo menos no caso de vocês têm usado para equipotencialização também, ou somente como cabos dentro de cabos com isolante, isolados, né? Vocês trabalham com cabos para equipotencialização também, cabos de alumínio ou não? Quando você fala em equipotencialização, fala em cabo nu? Cabo nu. Não, a gente não utiliza cabos nus. O cabo nu, a gente vem utilizando ainda os cabos de cobre, em alguns casos, dependendo da aplicação que o projetista coloca, cabos até mesmo de aço cobreado. Né? Então, o alumínio a gente não tem utilizado. O cabo a gente tem utilizado somente para aplicação de 0,6 a 1 kV em corrente alternada. É um cabo que não é para utilização em sistema de corrente contínua, que pode chegar até 1,8 kVcc, né? E só colocando uma observação, são cabos que vão de 16 até 300 milímetros quadrados. Perfeito. Não, é só para o pessoal que às vezes fica com a dúvida, né, de entender, para equipotencialização para corrente contínua em geral também não se tem utilizado. Não sei se tem alguma restrição quanto a isso, técnica, mas eu, pelo menos, eu nunca vi, pelo menos, aplicação CC até que existem usinas, até se aplicam em CC, às vezes, cabos alumínio, mas eu não tenho certeza, não vejo muito, não. O alumínio pela 5410 ele pode ser aplicado a partir da seção de 16 milímetros quadrados, né? Aí até 400 eu não estou enganado. Mas o caso do 400 milímetros é um cabo muito difícil de estar trabalhando, né, por si só. Inclusive dentro de painéis, que é a tendência é cada vez fica mais compacto, né? A nossa evolução da tecnologia está saindo de painéis de 800 milímetros para 600 milímetros de profundidade, de largura, desculpa.
isso necessita que os componentes que estão chegando até ele sejam cada vez mais flexíveis. No caso do nosso cabo, o alumínio, ele é classe 5, extremamente flexível, enquanto os demais fabricados no Brasil são classe 2, rígidos, que dificultam muito esse trabalho. Perfeito. Vamos? Claro. Deixa eu falar aqui que tu estava falando sobre... as isopletas de ventos ali na região sul, né? E o Carlos sabe, né, nós sabemos, em que às vezes o integrador vai fazer uma instalação na região sul, ele compra uma estrutura para 35 metros por segundo, naquele momento não vai ter o vento para 50 metros por segundo. Tá? Então você vai fazer a instalação, parece que está tudo ok, mas quando tiver no inverno ou verão uma grande rajada de vento, vai levar essa estrutura e não vai sobrar nada. Então, assim, às vezes os integradores acreditam, ou o cliente final fala, não, eu quero essa mais barata, tá? E faz a instalação de uma estrutura que não é condizente para a região. Naquele momento você instala, não tem problema algum. Mas quando chegar as rajadas de ventos, né, aí vai levar as estruturas. Então, não é indicado, tá? Por favor, não façam isso. Não façam isso. E tem produtos importados que são feitos com padrão médio para não ser superdimensionados para alguns casos. Nós estamos num caso crítico para o mundo aqui. Não é um caso normal. Nós estamos em situações ruins de vento. Eu estou falando que essa região aqui, centro-sul do Brasil, tá? Na zona oeste. Então nós não podemos usar uma solução padrão, talvez mundial, que ela não vai ser sobredimensionada para a realidade. Então por isso, essa questão que o Rafael levantou é bastante importante, que tem que ser levado em conta no local. Isso tem a ver com o local. E a questão de equipotencialização, que eu estava dizendo também, de garantia de soluções boas de equipotencialização, que eu vou pedir também para você e para o Carlos responderem, que também quando nós temos um índice de raio muito maior aqui. Enquanto nós temos aqui 16 raios por quilômetro quadrado, a Alemanha é 0,1 raio por quilômetro quadrado. É estatisticamente totalmente diferente. Vai dar 16 vezes 10, 160 vezes mais raios, estatisticamente. Então, vai dar mais problema de atuação de DPS e vai dar mais riscos. Então, a questão de potencialização, vocês têm que atentar e buscar com as empresas informações que também tenham boas soluções para isso. E eu gostaria um comentário de vocês dois depois quanto a isso também. Boa pergunta, Mitchell. Na realidade, né, as duas situações, tanto de vento quanto de equipotencialização, eu acredito que são os dois principais pontos da estrutura que nós temos que levar em consideração, né? A questão da equipotencialização, pessoal, primeiro é assim, né? Você tem uma chapinha de aterramento ali, não é qualquer chapinha, o material é aço inox. Por que ele é aço inox? Para justamente ele entrar ali no módulo de uma forma sutil, mas arrancar a anodização ali do módulo e fazer uma conexão. Isso está interligado o quê? Ao torque que você vai dar. Então, praticamente, você tem toda uma string ali equipotencializada, do qual você pode fazer uma conexão, e aí utilizando conectores, cabos específicos, para descer e fazer o aterramento adequado. Pessoal, a questão da equipotencialização não é só para raio, não. É para manutenção também, por causa da energia estática. Parece que não, mas com a questão de vento, sujeira, você cria uma tensão superficial. E às vezes, a gente sabe que a questão dos telhados é complicado. Você dificilmente assim a pessoa, para dar uma manutenção, vai lá colocar uma linha de vida. Você já imagina? Sobe no telhado, toma uma energia estática e cai. Isso é complicado. Então, é muito além só também de raio, é questão de segurança. Então, isso tem que ter, isso é primordial para uma boa instalação. Então, procurem estruturas que realmente possam dar essa facilidade para vocês na instalação. Pegando só um pouquinho do gancho em relação à questão das isopletas, porque esse é um segundo tema muito sensível, tá? Gente, estrutura não é tudo igual, né? Como colocado pelo nosso amigo aqui, Bebiano, do qual eu respeito muito toda a produção dele e de outros fabricantes. Mas por que procurar um produto certificado? Por que procurar um produto
que passou por uma engenharia? É justamente porque na hora que tiver um vendaval, na hora que tiver que provar mesmo as estruturas, ela vai estar lá, fixa e segurando o telhado. É importante olhar o manual por qual motivo? A minha estrutura hoje está certificada para 1,60 m de vão. Aí a segunda pergunta é, em qual isopleta? Em qual região de ventos? Então, no manual do produto, eu estou escrevendo lá, ela é 1,60 m para isopleta 35, 30, 35 e 40. Mas não atende aqui o Mato Grosso do Sul. Praticamente o Mato Grosso do Sul, o que a gente faz para a engenharia, para o produto estar certificado? Eu tenho que diminuir o espaçamento. Então, eu não posso trabalhar com 1,60 m. Aqui eu tenho que trabalhar com 1,40 m. Então, isso é a minha estrutura. E as demais, o pessoal também deveria alertar vocês, porque não é a mesma isopleta para todo mundo. Detalhe, é só o perfil, pessoal? Não, não é só o perfil. O ponto de maior tensão nas estruturas são as conexões. Então, quando você faz uma conexão, seja ela radial, que você vai ter um momento, tá? Ou seja ela por baixo, é nesses pontos que praticamente vai ter a maior tensão. E isso são pontos do quê? De parafuso. O parafuso ele tem uma certa largura. E nessa largura, quando você está trabalhando num isopleta 5, por exemplo, e você vai trabalhar com um espaçamento de 1,60, 1,70, a tensão ali vai ser muito alta. Vai ser o quê? Ponto de ruptura. Vai dar fissura. Então, é aí aonde fica o quê? A questão dos cálculos para validar a instalação. Então, fica uma recomendação aqui para os amigos, que realmente aqui é um ponto de atenção. Falando ali da parte elétrica, né? O Carlos falou tudo. Eu não sou um especialista na parte elétrica. Mas se vocês têm que utilizar material de qualidade. Tá? Utilizando material de qualidade, vocês vão conseguir entregar um produto de qualidade, um sistema de qualidade para o seu cliente final. Tá? E esse cliente final vai indicar outros clientes para vocês. Tem um outro detalhe também, estudo de solo. Hoje a gente conversa com integradores e distribuidores, quase não é feito estudo de solo, só para grandes usinas. E isso interfere também no balanço da estrutura, na estrutura que tem que ser dimensionado, na sapata, um terreno arenoso, às vezes eu já ouvi falar assim, não, eu fui lá no terreno, o terreno é bom. Tá? Fomos com fotos, imagens, a estrutura da SSM estava balançando, terreno arenoso. Terreno arenoso, ele tinha que ter feito uma sapata maior. Então não é culpa do fabricante. Aí é culpa da gente parar um pouquinho e falar, não, vamos fazer um estudo de solo. E o estudo de solo é tão barato perante ao sistema todo que é entregue, e aí você vai ter uma entrega para o cliente final novamente, ele vai ficar satisfeito e vai te entregar. Eu acho que se a gente conversar com o cliente final e falar, olha, aqui é um terreno arenoso, nós vamos ter que colocar mais concreto, vamos ter que fazer uma bitola maior. A SSM pode estar ajudando nisso, tá ok? Dimensionando isso para vocês, perante a um estudo de solo, ou fazendo uma determinada sugestão, ou se tiver que passar para a estrutura biposte. Então, um bom fabricante que vocês escolherem, ele pode fazer isso para vocês. Mas não coloque o sistema em risco. A gente faz a instalação, vamos entregar na correria, entrega, não fica legal, o cliente final não fica contente, e aí, às vezes, a empresa de vocês fica em descrédito com esse cliente final, e para ele te indicar para outro, vamos ficar meio assim. Tá? Perfeito, muito boas respostas, e complementando o que o Rafael comentou aqui, em geral, se a gente consegue comunicar adequadamente a necessidade das questões, não é o preço que define a venda. É mostrar que você está tendo o zelo e o cuidado para que aquela situação não vai causar um problema. Eu vou fazer uma geotecnia para avaliar e não apresentar. Por que eu estou cobrando a geotecnia? Mostra uma apresentação onde tem uma usina afundada. Né? Porque se você afundar um poste, ele vai fazer isso aqui, vai esticar o alumínio, né? Vai dar problema.
Então, o cabo de alumínio pode ser usado, tem gente, não, o cabo de alumínio não se usa, porque... Não tem nada contra o cabo de alumínio, é só usá-lo com a especificação e com a condição adequada para que ele foi feito. Essas são as questões que vocês têm que ter cuidado e comunicar ao cliente, porque tem gente que... Eu já ouvi falar contra cabo de alumínio. Qual o problema do cabo de alumínio? Não tem nenhum problema. Agora, não dá para usar com a mesma bitola do cabo de cobre. Tem que ter o cuidado adequado para fazer isso, né? E nessa questão de falta de cobre estar muito caro, ele pode ser uma solução econômica, né? A economia ela é atrelada a um estudo, né? Você comentou aí de estudo de geotecnia, mas também tem que analisar o estudo solo também para o aterramento. Né? Equipotencialização, aterramento de potência, aterramento de várias formas, né? E não existe uma regra mágica de dizer, o cabo de alumínio bitola 16 substitui o de 10 de cobre. Não existe. Existem ferramentas, existem dados técnicos que tem que colocar na mão do projetista, ele tem que calcular e definir a melhor aplicação. Por exemplo, nós, junto com a Schneider Electric, a gente tem uma parceria, em função dos nossos contratos, que a gente utiliza o software deles. Lá, faz o dimensionamento do circuito elétrico, o cabo de cobre, se você quiser, o cabo de alumínio, qual a proteção, qual o DPS que você precisa estar utilizando, né, em todo o teu sistema elétrico. Então, essa falta de conhecimento, às vezes, acaba fazendo com que o cliente pague mais caro no projeto, né? E o impacto pode ser direto na hora. Às vezes você pode estar precisando instalar um sensor de arco no painel e não tem esse dinheiro. Com a troca do cobre pelo alumínio, né, você pode estar tendo esse recurso e melhorando o teu projeto. A gente foca nossos produtos e soluções, né, sempre pela 5410, 61439, 62271, que são as normas que regem os painéis elétricos de alta e baixa tensão. Perfeito. Uma questão importante, só para fechar, a conversa é muito boa, mas eu ia fazer uma pergunta, mas não deu espaço, porque temos comentários muito interessantes. Infelizmente, já estamos todo mundo na hora do almoço, vocês podem conversar com eles, mas eu deixo uma mensagem final e tenho certeza, eles não me pediram isso, mas eu tenho certeza disso, e isso funciona excelentemente bem, e que as pessoas às vezes usam um pouco, tem uma dúvida técnica, converse com as empresas, todos vocês têm um canal ótimo, eles têm ferramentas e, em geral, a maior parte das empresas vão ajudar tecnicamente a melhor solução dentro daquilo que tem com a tecnologia deles disponível e que vai atender plenamente a utilização do usuário. Se você não sabe, pergunta para eles. Eles vão colaborar com vocês. Qual é o melhor caminho? Tem uma experiência muito grande. Se você foi fazer uma instalação de solo de uma usina, eles já fizeram de 500. A bagagem que eles carregaram com esse processo traz um know-how, as ferramentas que dispõem, traz um know-how que pode auxiliar muito vocês. Trabalhe em conjunto com o know-how dessas empresas. Então é isso que eu recomendo em qualquer profissional de engenharia. Não para especificamente fotovoltaica, mas em todas. Mas no caso de quem for trabalhar em novos desafios, muita gente, o pessoal está fazendo, na parte de estruturas, algo que não era acostumado a trabalhar com isso diretamente. E mesmo profissionais da área de engenharia civil não são acostumados com esse setor. E essas empresas têm profissionais lá dentro muito qualificados para isso. Então vocês usem esse potencial para ajudar vocês, dar um feedback e trabalhar junto. Essa é a mensagem final que deixaria. Eu agradeço pela excelente apresentação. Assim como vocês, eu também aprendi algumas coisas. Faz parte, sempre a gente acaba aprendendo coisas novas. E espero que caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato com eles, estão disponíveis aqui, tá? Aproveite a oportunidade de estar próximos dos fabricantes, fazer um contato pessoal. Isso desenvolve negócios, cria aproximação e facilita a comunicação com vocês. Tá bom? Então, com isso, eu encerro a sessão. Agradeço a presença de todos e continuamos com esse excelente evento. Obrigado, FRG.